Luna Martins, uma jovem de 25 anos, jamais imaginou que uma barata, sim, uma simples barata, seria responsável por colocá-la nos braços do homem que mudaria seu destino para sempre. Era uma manhã comum de terça-feira no Café Solar da Paulista, no centro de São Paulo. Luna equilibrava 3 xícaras de café quando viu aquilo se mexendo no chão. Seus olhos se arregalaram de terror. Sem pensar 2 vezes, ela soltou um grito que ecoou por todo o café e pulou direto nos braços do primeiro homem que viu pela frente. Ele era alto, vestia roupas simples, tinha um sorriso gentil e estava completamente surpreso com uma garçonete desesperada grudada nele como um coala assustado. "Por favor, não me solte", ela implorou, tremendo toda. O que Luna não sabia era que aquele homem simples e humilde, guardava um segredo que mudaria tudo. Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like. Isso nos ajuda muito a levar essas histórias para mais pessoas que precisam ouvi-las. E prepare-se, porque essa história vai mexer com cada fibra do seu coração. Luna Martins não nasceu para servir café. Ela nasceu para muito mais do que isso. Mas a vida tem seus próprios planos, não é mesmo? Aos 25 anos, Luna carregava nos ombros o peso de sonhos adiados e contas que não esperavam. Formada em marketing, uma profissão que ela escolheu, acreditando que poderia criar campanhas que tocassem o coração das pessoas, Luna descobriu que o mercado de trabalho brasileiro pode ser cruel com quem não tem sobrenome importante ou indicações poderosas. Depois de meses enviando currículos e recebendo apenas silêncio como resposta, ela aceitou o emprego no Café Solar da Paulista. Não era o que sonhava, mas pagava o aluguel do pequeno apartamento que dividia com Sofia, sua melhor amiga desde a faculdade. O café ficava numa esquina movimentada do centro de São Paulo, frequentado por executivos apressados, artistas sonhadores e aposentados que gostavam de observar o movimento da cidade. Luna conhecia cada cliente pelo nome, sabia quem gostava do café mais forte, quem preferia o cappuccino com canela extra e quem sempre pedia para trocar o açúcar por adoçante. "Luna, você não pode continuar assim para sempre", dizia Sofia toda noite, enquanto as duas dividiam um macarrão instantâneo no sofá velho que herdaram da antiga inquilina. Sofia estudava direito e sonhava em defender causas justas, mas também se preocupava com a amiga que via definhar naquela rotina. "Eu sei, Sofia, mas por enquanto é o que temos", Luna respondia, sempre com aquele sorriso que escondia a tristeza de ver seus sonhos cada dia mais distantes. A verdade é que Luna carregava uma dor profunda no peito. Perdeu os pais aos 15 anos num acidente de carro e foi criada pela avó Maria, uma senhora simples e sábia que morava em Duque de Caxias. Vó Maria sempre dizia: "Minha netinha, o coração bom vale mais que qualquer diploma." E Luna acreditava nisso, mas também sabia que precisava de mais do que um coração bom para vencer na vida. No café, ela encontrou uma segunda família. Letícia, sua colega de trabalho, era o oposto completo de Luna. Falante, curiosa e sempre metida na vida dos outros, mas de um jeito carinhoso. Letícia tinha 32 anos, 2 filhos e uma capacidade impressionante de fazer Luna rir mesmo nos dias mais difíceis. "Menina, você é muito bonita para ficar triste assim", Letícia sempre falava, ajeitando o cabelo castanho de Luna. "Um dia ainda vai aparecer um príncipe aqui neste café, você vai ver." "Príncipe Lê? Aqui só aparece executivo estressado e aposentado reclamando do governo." Luna ria, mas no fundo guardava uma pontinha de esperança. O Café Solar da Paulista tinha algo especial. As paredes eram decoradas com plantas que Luna cuidava com carinho. Havia mesinhas de madeira que contavam histórias de milhares de conversas e uma atmosfera acolhedora que fazia qualquer pessoa se sentir em casa. O dono, seu Joaquim, era um homem de 60 anos que tratava as funcionárias como filhas.
Luna acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Tomava banho no chuveiro que às vezes esquentava, às vezes não. Vestia o uniforme azul marinho do café e pegava 3 ônibus para chegar ao trabalho. Durante o trajeto, ela olhava pela janela e observava São Paulo acordando. Os prédios enormes, as pessoas correndo para o metrô, os ambulantes montando suas bancas. Era uma cidade que nunca parava, cheia de sonhos e de gente lutando para realizá-los. No café, Luna era conhecida por sua simpatia natural e por uma habilidade especial. Ela lembrava de tudo que os clientes contavam. Sabia que Dona Eulália estava preocupada com o neto rebelde, que Dr. Ricardo havia se separado recentemente e que a jovem estudante Camila estava ansiosa pelos resultados do vestibular. Como você consegue lembrar de tanta coisa? Letícia perguntava impressionada. Não sei, acho que quando você se importa de verdade com as pessoas, não é difícil lembrar do que é importante para elas. Luna respondia, limpando as mesas com cuidado. Era essa capacidade de conexão humana que fazia de Luna especial. Ela não sabia, mas estava prestes a usar esse dom de uma forma que mudaria sua vida para sempre. Porque naquela manhã de terça-feira, quando ela pulou nos braços daquele estranho por causa de uma barata, ela não estava apenas fugindo de um inseto. Ela estava correndo em direção ao seu destino. Depois daquele encontro hilário com a barata, Luna não conseguia tirar o homem da cabeça. Não era só pela vergonha de ter pulado nos braços de um completo estranho. Era algo mais, algo no jeito gentil, como ele riu da situação, como segurou ela com cuidado para que não caísse, e principalmente como olhou nos olhos dela quando disse, está tudo bem, acontece com qualquer um. O Dulix, ele havia se apresentado simplesmente, estendendo a mão após ela recuperar a compostura. E você deve ser a aluna mais corajosa de São Paulo. Corajosa? Eu quase desmaiei por causa de uma barata. Ela riu, ainda vermelha de vergonha. Coragem não é não ter medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com medo. Ele respondeu, e aquelas palavras ficaram ecoando na mente dela o resto do dia. Alex começou a aparecer no café 3 vezes por semana. Sempre pedia um café preto, sem açúcar, e sentava na mesinha do canto, de onde podia observar o movimento da rua. Ele vestia roupas simples, jeans, camiseta, um casaco básico quando estava frio. Nada chamativo, nada que indicasse ter mais dinheiro que qualquer outro cliente. Mas havia algo diferente nele, a forma como falava, sempre escolhendo as palavras com cuidado. O jeito como tratava todo mundo com educação, mas mantinha uma certa distância respeitosa. E principalmente como seus olhos brilhavam quando Luna se aproximava para anotar o pedido. Você estuda alguma coisa? Ele perguntou numa quinta-feira chuvosa, quando o café estava quase vazio. Estudei. Sou formada em marketing. Luna respondeu limpando a mesa ao lado. E você? Trabalho com negócios. Foi a resposta vaga que ele deu, desviando levemente o olhar. Luna percebeu a evasiva, mas não insistiu. Cada pessoa tinha seu tempo de se abrir. Ela sabia disso. O que importava era que Alex sempre perguntava como havia sido seu dia, se ela estava bem, e ouvia suas respostas com uma atenção que ela não estava acostumada a receber. Esse homem está interessado em você, Letícia sussurrou numa manhã, depois que Alex saiu. Olha como ele olha para você, menina. Para, Lê. Ele é só um cliente educado. Luna protestou, mas sentia o coração acelerar sempre que Alex entrava no café. Cliente educado não fica 1 hora tomando um café que acabou há 40 minutos, só para conversar com a garçonete. Letícia retrucou, com aquele sorriso maroto. Esse aí está apaixonado. As conversas entre Luna e Alex foram evoluindo naturalmente. Ele perguntava sobre os sonhos dela e Luna se surpreendia, falando sobre suas ideias para campanhas publicitárias, sobre como acreditava que o marketing poderia ser usado para causas boas, para conectar pessoas, em vez de apenas vender produtos. Você tem uma visão interessante, Alex dizia, e parecia genuinamente impressionado.
A maioria das pessoas vê marketing apenas como uma forma de lucrar. E não é? Luna perguntou, curiosa com a reação dele. Deveria ser mais do que isso. Deveria ser sobre criar valor real para as pessoas. Ele respondeu, e Luna sentiu que havia encontrado alguém que realmente a entendia. Numa tarde de sexta-feira, quando São Paulo estava no seu caos usual de trânsito e pressa, Alex fez um convite. Luna, você gostaria de tomar um café comigo? Digo, um café de verdade, não aqui no seu trabalho. O coração dela disparou. Era isso? Ele estava a convidando para um encontro? Eu trabalho até às 6. Ela gaguejou. Que tal sábado de manhã? Conheço um lugar especial. Alex sorriu daquele jeito que fazia as pernas dela fraquejarem. Tá bom. Ela conseguiu responder, ainda sem acreditar. O sábado chegou e Luna estava nervosa como uma adolescente no primeiro encontro. Sofia a ajudou a escolher a roupa. Nada muito arrumado para não parecer que estava se esforçando demais, mas bonito o suficiente para se sentir confiante. Alex a levou para uma pequena cafeteria na Vila Madalena, um lugar aconchegante com livros espalhados pelas estantes e música suave tocando ao fundo. Era completamente diferente do movimento frenético do centro da cidade. Como você conheceu este lugar? Luna perguntou, impressionada com o ambiente. Às vezes preciso de um lugar tranquilo para pensar. Ele respondeu, puxando a cadeira para ela se sentar. Durante 2 horas, eles conversaram sobre tudo. Sobre a cidade grande e seus desafios, sobre família, sobre sonhos. Alex falou sobre como admirava pessoas que trabalhavam duro para conquistar seus objetivos. E Luna falou sobre a saudade que sentia dos pais e o carinho pela avó que a criou. Ela deve ser uma mulher muito especial para ter educado alguém como você, Alex disse. E havia uma sinceridade na voz dele que tocou o coração de Luna. E seus pais? Ela perguntou. Alex ficou em silêncio por um momento, mexendo na xícara de café. É complicado. Às vezes sinto que eles me veem de uma forma que não sou realmente. Ele respondeu, e Luna percebeu uma tristeza no olhar dele. Como assim? Eles esperam certas coisas de mim, mas quando estou aqui, com você, posso ser apenas Alex. Luna não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas sentiu que Alex carregava um peso nos ombros, assim como ela carregava o peso de seus sonhos adiados. Quando ele a deixou em casa naquela tarde, Alex segurou a mão dela por um momento. Obrigado por hoje, Luna. Faz tempo que não me sinto tão leve. Obrigada a você. Ela respondeu, e quando ele se inclinou para beijar sua testa, Luna soube que estava perdidamente apaixonada. O que ela não sabia era que Alex, enquanto dirigia de volta para casa, estava lutando com uma angústia terrível. Cada momento ao lado de Luna o fazia sentir mais vivo, mais real, mas também o fazia sentir mais culpado, porque Alex não era apenas Alex. E essa mentira estava começando a pesar em sua consciência como uma pedra no peito. Enquanto Luna vivia a felicidade de descobrir um amor que parecia saído de um sonho, a poucos quilômetros dali, na imponente torre de vidro da Avenida Faria Lima, uma realidade completamente diferente se desenrolava. Alexandre Monteiro ajustou a gravata italiana diante do espelho do seu escritório no 42º andar. Aos 30 anos, ele comandava a Monteiro Participações, um império empresarial que seu avô havia construído e seu pai expandido. Shoppings, construtoras, uma rede de hotéis, o nome Monteiro estava espalhado por todo o Brasil. Senhor Alexandre, a reunião com os investidores japoneses está marcada para as 2. Marcos Rocha, seu braço direito, entrou no escritório carregando uma pilha de documentos. Marcos era mais que um assistente executivo. Aos 45 anos, ele havia praticamente criado Alexandre depois que os pais do jovem CEO se mudaram para Miami, deixando-o responsável pelos negócios no Brasil. Era a voz da consciência que Alexandre muitas vezes preferia não ouvir. Marcos, preciso sair mais cedo hoje. Alexandre disse, olhando pela janela panorâmica que mostrava São Paulo se estendendo até onde a vista alcançava. De novo, senhor,
É a terceira vez, esta semana. Marcos arqueou uma sobrancelha. Posso saber aonde o senhor está indo? Sua agenda está completamente lotada. Alexandre hesitou. Como explicar para Marcos que ele estava vivendo uma dupla vida? Que todas as tardes de sexta-feira, e agora também os sábados, ele trocava os ternos de grife por roupas simples e se transformava no Alex que Luna conhecia? É pessoal, Marcos. Senhor Alexandre, com todo respeito, o senhor não tem pessoal há anos. Desde que terminou com a senhorita Vitória, sua vida é esta empresa. Marcos gesticulou para os documentos. Há algo que eu deveria saber? A menção de Vitória fez Alexandre franzir o senho. Vitória Figueiredo havia sido parte de sua vida por 3 anos. Filha de uma família tradicional paulistana, formada na Europa, ela era tudo que os pais de Alexandre esperavam para uma nora. Bonita, sofisticada e principalmente do mesmo círculo social. Mas Alexandre havia terminado o relacionamento há 6 meses, cansado da superficialidade, das conversas vazias sobre eventos sociais e viagens caras. Vitória falava sobre pessoas como se fossem objetos, tratava funcionários como se fossem invisíveis e via o mundo apenas através das lentes do privilégio. Marcos, você já se perguntou como seria sua vida se tivesse nascido em uma família diferente? Alexandre perguntou, ainda olhando pela janela. Todos os dias, senhor. Nasci em Cidade Tiradentes, lembra? Marcos respondeu com sua honestidade habitual. Mas o senhor nasceu com responsabilidades. Milhares de pessoas dependem desta empresa para sustentar suas famílias. Alexandre sabia que Marcos estava certo. A Monteiro Participações empregava diretamente mais de 15 mil pessoas e indiretamente afetava a vida de muito mais gente. Ele não podia simplesmente ignorar isso, mas também não conseguia ignorar o que sentia quando estava com Luna. Com ela, ele podia rir de piadas simples, podia se preocupar com coisas pequenas como o sabor do café ou a cor do céu. Luna olhava para ele, para o Alex que ele fingia ser, como se ele fosse a pessoa mais interessante do mundo, não por causa da conta bancária ou do sobrenome, mas por causa de quem ele era quando todas as camadas de riqueza e poder eram removidas. Senhor, posso fazer uma pergunta indiscreta? Marcos se aproximou. O senhor está vendo alguém? Alexandre suspirou. Marcos o conhecia melhor que qualquer pessoa. Talvez. E esta pessoa, ela sabe quem o senhor realmente é? O silêncio de Alexandre foi resposta suficiente. Senhor Alexandre, Marcos balançou a cabeça. Isso pode ser muito perigoso. Para o senhor e para ela. Por que perigoso para ela? Alexandre se virou preocupado. Porque quando a verdade aparecer, e ela sempre aparece, esta pessoa vai se sentir enganada. E dependendo de quem ela for, pode tentar usar essa informação contra o senhor. Luna não é assim, Alexandre disse mais para si mesmo do que para Marcos. Luna, Marcos anotou mentalmente o nome. Senhor, o senhor mal a conhece. Pessoas fazem coisas inesperadas quando descobrem que foram enganadas. Mas Alexandre sabia que Marcos estava errado sobre Luna. Ela era diferente de todas as mulheres que ele havia conhecido. Não era interesseira, não era calculista. Quando ela olhava para ele, via Alex, um homem comum, que bebia café e ouvia suas histórias com interesse genuíno. O problema era que Alex estava se tornando mais real para Alexandre do que o próprio Alexandre. Nas reuniões, ele se pegava pensando no sorriso de Luna. Durante as negociações, lembrava das opiniões dela sobre marketing ético. À noite, em seu apartamento luxuoso e vazio, ele sonhava com a simplicidade do pequeno apartamento que ela dividia com a amiga. Naquela tarde, Alexandre cancelou 2 reuniões importantes para encontrar Luna no final do expediente dela. Trocou o terno Armani por jeans e uma camiseta simples, guardou o relógio Rolex no cofre e dirigiu até o centro em um dos carros mais básicos da empresa, um Civic preto que passava despercebido no trânsito paulistano. Quando viu Luna saindo do café, com aquele sorriso que iluminava o rosto cansado depois de um dia de trabalho, Alexandre sentiu o peito se apertar.
Ela acenou alegremente quando o viu, correu até ele e se pendura em seu braço como se fossem namorados há anos. Como foi seu dia? Ela perguntou, e havia um carinho genuíno na pergunta. Melhor agora. Ele respondeu, e era absolutamente verdade. Enquanto caminhavam pela Paulista, observando o movimento da cidade, Alexandre se deu conta de algo assustador. Ele estava apaixonado. Não apenas pelo jeito como Luna o fazia rir, ou pela forma como ela o escutava, mas pela pessoa que ele se tornava quando estava com ela. O problema era que essa pessoa, o Alex que Luna amava, estava vivendo uma mentira. E mentiras, Alexandre sabia muito bem, sempre acabam sendo descobertas. No elegante apartamento de Vitória Figueiredo, nos Jardins, a manhã de segunda-feira começou com uma ligação que mudaria tudo. Vitória, querida, você viu as fotos da festa da Maria Eduarda? A voz aguda de Fernanda, sua melhor amiga e fofoqueira oficial da elite paulistana, soava animada do outro lado da linha. Que festa? Vitória perguntou, ainda de roupão, tomando seu chá verde importado enquanto folheava uma revista de moda francesa. A do sábado, no Copacabana Palace. Alexandre estava lá e adivinha, sozinho de novo. Fernanda pausou dramaticamente. Vitória, já faz 6 meses que vocês terminaram. Você não acha que é hora de vocês conversarem? Vitória colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. 6 meses. 6 meses desde que Alexandre Monteiro, o homem que ela havia planejado casar, simplesmente disse que precisavam de um tempo para repensar o relacionamento. Ele disse que precisávamos crescer como pessoas. Vitória murmurou, repetindo as palavras que ainda doíam como uma ferida aberta. Crescer como pessoas, Fernanda, como se eu fosse uma criança. Homens passam por essas fases, querida. Meu primo Ricardo também fez isso antes de casar com a Patrícia. É normal, Fernanda tentou consolar. Mas Vitória sabia que não era uma fase. Alexandre havia mudado nos últimos meses do relacionamento. Ficara mais distante, questionava coisas que antes aceitava naturalmente e, pior, começara a criticar sutilmente o estilo de vida deles. Você não acha que gastamos muito tempo falando de pessoas? Ele havia perguntado numa festa beneficente. Você já parou para pensar como os garçons se sentem quando tratamos eles como se fossem invisíveis? Numa outra ocasião. Vitória não entendia essas preocupações. Era assim que sempre viveram, era assim que suas famílias se relacionavam há gerações. Por que Alexandre, de repente, questionava um mundo que sempre foi dele? Fernanda, ele está vendo alguém? Vitória perguntou, tentando manter a voz casual. Ninguém do nosso círculo, com certeza. Eu saberia. Fernanda respondeu. Mas ele está diferente, mais reservado. E sabe o que é estranho? Quinta-feira passada eu o vi no shopping Eldorado, vestido de jeans e camiseta como uma pessoa comum. Alexandre no Eldorado? Vitória franziu o senho. Alexandre sempre frequentava os shoppings da região nobre, quando frequentava algum. Você tem certeza? Absoluta! Fiquei tão surpresa que quase fui falar com ele, mas ele estava ao telefone e parecia feliz. Mais feliz do que eu o via há tempos. Depois que desligou, Vitória ficou inquieta. Ela conhecia Alexandre há mais de 10 anos, haviam namorado por 3 e ela sabia ler todos os sinais dele. Se ele estava feliz, se estava mudando seus hábitos, só podia significar uma coisa. Havia outra mulher. Essa possibilidade a deixava furiosa, não apenas pela rejeição. Vitória não estava acostumada a ser rejeitada, mas porque Alexandre era seu. Eles haviam sido apresentados pelos pais quando ela voltou de estudar na França. Todos esperavam que se casassem, e ela havia investido 3 anos da sua vida construindo o relacionamento perfeito. Na terça-feira, Vitória decidiu agir. Ligou para Rodrigo, um detetive particular que já havia usado para investigar funcionários suspeitos da empresa do pai. Quero que investigue alguém para mim, ela disse, sua voz fria e determinada. Claro, senhorita Vitória. Quem é o alvo? Alexandre Monteiro.
Quero saber tudo o que ele anda fazendo, onde vai, com quem fala, tudo. Rodrigo hesitou. Investigar um dos homens mais poderosos de São Paulo não era um trabalho comum. Senhorita, isso pode ser complicado. O senhor Monteiro tem recursos para descobrir se está sendo investigado. Eu pago o dobro da sua taxa normal, Vitória cortou. E quero discrição total. Se ele descobrir, não foi comigo que você falou. Entendido. Em quanto tempo a senhorita quer os resultados? 1 semana. Vitória desligou o telefone com um sorriso satisfeito. Se Alexandre estava escondendo algo, ela descobriria. E se havia outra mulher... Bem, essa mulher não sabia com quem estava se metendo. Durante o resto da semana, Vitória não conseguiu se concentrar em mais nada. Cancelou almoços com as amigas, dispensou o personal trainer e até esqueceu de ir ao salão de beleza. Algo que não acontecia há anos. Ela ficava imaginando que tipo de mulher teria conquistado Alexandre. Provavelmente alguém jovem, mais jovem que ela. Talvez uma modelo ou uma atriz começando a carreira. Ou quem sabe uma estrangeira, dessas que fingem ser diferentes e interessantes. Na sexta-feira, o telefone tocou. Senhorita Vitória, é o Rodrigo. Tenho informações sobre o senhor Alexandre. O coração de Vitória disparou. Pode falar. O senhor tem uma rotina muito específica. 3 vezes por semana, sempre às 5:30 da tarde, ele troca de roupa no escritório e vai para o centro da cidade, especificamente para um café na Avenida Paulista chamado Solar da Paulista. Um café? Vitória não conseguiu esconder a surpresa. Sim, senhora. E lá ele encontra com uma moça, jovem, bonita, cabelos castanhos. Pelo que consegui apurar, ela trabalha no local como garçonete. Vitória ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Uma garçonete? Alexandre Monteiro, herdeiro de um império, estava se envolvendo com uma garçonete? Conseguiu o nome dela? Luna Martins. 25 anos, formada em marketing, mora em Duque de Caxias com uma colega de faculdade. Perdeu os pais cedo, foi criada pela avó. Senhorita Vitória... Ela parece ser uma moça decente. Decente? Vitória deu uma risada amarga. Rodrigo, mulheres decentes não se envolvem com homens comprometidos. Mas senhorita, o senhor Alexandre não está comprometido. Alexandre, é comprometido comigo. Só está passando por uma fase. Vitória explodiu. Quero que continue investigando. Quero saber tudo sobre essa Luna. Onde ela estuda. Quem são os amigos dela? Se tem dívidas? Se já teve problemas com a lei? Tudo! Sim, senhora. Vitória desligou o telefone com as mãos tremendo de raiva. Uma garçonete. Alexandre estava jogando fora tudo que construíram juntos por causa de uma garçonete qualquer, que provavelmente nem sabia usar o garfo certo numa refeição formal. Mas isso tinha solução. Vitória havia crescido em um mundo onde problemas se resolviam com dinheiro, influência e estratégia, e ela tinha os 3. Luna Martins não sabia, mas havia acabado de aparecer no radar da mulher mais perigosa de São Paulo, e Vitória Figueiredo nunca perdia uma guerra, especialmente quando o prêmio era o homem que ela considerava seu, por direito. 1 semana depois, Vitória tinha em mãos um dossiê completo sobre Luna Martins. Sentada em sua sala de estar decorada por um famoso designer paulistano, ela folheava as fotos e documentos como um general estudando o campo de batalha antes do ataque. Luna realmente era bonita. Tinha que admitir. Tinha aquela beleza natural que não precisava de tratamentos caros ou cirurgias plásticas. Cabelos castanhos brilhantes, olhos expressivos, um sorriso genuíno que transparecia nas fotos. Vitória podia entender por que Alexandre se sentira atraído. Homens sempre se deixavam levar por esse tipo de inocência. Mas o que mais a irritava era descobrir que Luna parecia ser exatamente o que aparentava. Uma moça trabalhadora, sem escândalos no passado, querida pelos colegas de trabalho, dedicada à avó que a criou. Não havia nada óbvio que Vitória pudesse usar contra ela. Isso só torna as coisas mais interessantes, murmurou para si mesma, tomando um gole de vinho tinto. O telefone tocou. Era Rodrigo novamente.
Senhorita Vitória, tenho informações novas. O senhor Alexandre se apresenta para a moça apenas como Alex. Ela não sabe quem ele realmente é. Vitória quase derrubou a taça. Como assim ela não sabe? Ele usa roupas simples, se comporta como uma pessoa comum. Pelos nossos informantes no café, a moça acredita que ele trabalha com negócios, mas nada específico. Ela não faz ideia de que está saindo com o CEO da Monteiro Participações. Um sorriso cruel se formou nos lábios de Vitória. Isso mudava tudo. Se Luna descobrisse que havia sido enganada, que o homem por quem estava se apaixonando havia mentido sobre sua identidade, o relacionamento deles seria destruído do interno. Não precisaria sujar as próprias mãos. Mas Vitória era mais inteligente que isso. Ela não iria simplesmente revelar a verdade para Luna. Isso seria muito direto, muito óbvio. Se Alexandre descobrisse que ela estava por trás da revelação, poderia tentar se explicar, consertar as coisas. Não, ela precisava de um plano mais sofisticado. No dia seguinte, Vitória colocou seu plano em ação. Primeiro, ligou para algumas amigas estratégicas e começou a espalhar boatos cuidadosamente construídos sobre Alexandre estar interessado em alguém diferente, uma moça simples do povo. Não mencionou nomes, não deu detalhes específicos, apenas plantou a semente da fofoca. Vocês conhecem o Alexandre, disse para Fernanda durante um almoço no Fazano. Sempre teve tendências filantrópicas. Agora parece que está levando isso para o lado pessoal. O que você quer dizer? Fernanda perguntou intrigada. Nada demais, só acho interessante como alguns homens passam por fases de querer salvar alguém menos favorecida. Vitória deu de ombros fingindo desinteresse. Geralmente não dura muito. Em seguida, Vitória decidiu investigar pessoalmente. Na quinta-feira à tarde, ela se vestiu de forma mais simples que o habitual, ainda elegante, mas sem os excessos óbvios de riqueza, e foi até o Café Solar da Paulista. O estabelecimento era exatamente como ela imaginava. Pequeno, simples, frequentado por pessoas comuns. Vitória se sentiu deslocada ali, mas disfarçou bem. Pediu um cappuccino e ficou observando. Luna estava trabalhando, sorrindo para os clientes, limpando mesas com eficiência. Vitória teve que admitir que a moça era carismática. Havia algo nela que fazia as pessoas se sentirem à vontade, como se ela realmente se importasse com elas. Desculpe a demora. Luna se aproximou da mesa de Vitória com um sorriso caloroso. O movimento está um pouco intenso hoje. Como posso ajudá-la? Vitória estudou o rosto de Luna de perto. Sim, ela era mesmo bonita, mas mais que isso, havia uma luz nos olhos dela, uma genuinidade que Vitória reconhecia como rara no seu mundo. Só o cappuccino mesmo, obrigada. Vitória respondeu mantendo a voz neutra. Perfeito, e se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Eu sou a Luna. Ela sorriu antes de se afastar. Vitória ficou observando por mais uma hora. Viu como Luna interagia com os colegas. Havia uma amizade verdadeira ali. Viu como ela tratava cada cliente com atenção pessoal e, principalmente, viu como o rosto dela se iluminava quando Alexandre chegou. Ele entrou no café às 5:30 em ponto, exatamente como o detetive havia relatado. Roupa simples, postura relaxada, um sorriso que Vitória não via há meses. E quando Luna correu até ele, quando os dois se abraçaram com aquela intimidade natural, Vitória sentiu uma pontada de ciúmes que a surpreendeu pela intensidade. Alexandre estava feliz, realmente feliz, mais feliz do que jamais havia sido com ela. Essa constatação a deixou furiosa e determinada ao mesmo tempo. Ela observou o casal por mais alguns minutos, viu como eles conversavam com facilidade, como riam juntos, como Alexandre olhava para Luna como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo. Então, teve uma ideia. Vitória saiu do café e fez algumas ligações. Conhecia pessoas em toda São Paulo, tinha contatos em jornais, revistas, empresas. Se não podia atacar Luna diretamente, atacaria sua reputação profissionalmente.
Na sexta-feira, ela visitou discretamente 3 estabelecimentos próximos ao café, onde Luna poderia procurar emprego se fosse demitida. Em cada lugar, deixou comentários sutis sobre ter ouvido falar de uma garçonete problemática na região, e que seria bom verificar as referências de qualquer candidata que viesse do solar da Paulista. O que vocês acham do que viram até agora? Deixem o like no vídeo para me ajudarem a continuar trazendo essas histórias que mexem com nossos corações. E preparem-se, porque a tensão está apenas começando. No sábado, Vitória deu o próximo passo. Ligou para o pai de seu Joaquim, dono do café, fingindo ser de uma empresa de marketing que havia recebido reclamações sobre o atendimento de uma funcionária específica. Não posso dar nomes por questões legais, disse ao telefone, mas foi uma moça jovem, cabelos castanhos. As reclamações mencionam comportamento inadequado com clientes. Seu Joaquim ficou confuso. Luna era sua funcionária mais querida pelos clientes. Mas a ligação plantou uma semente de dúvida. Vitória sabia que estava sendo cruel, mas se consolava pensando que estava protegendo Alexandre de uma aventura que poderia prejudicar sua carreira e reputação. Luna era uma distração perigosa, e Alexandre voltaria aos sentidos assim que percebesse que ela não era a santa que parecia ser. O que Vitória não esperava era que Luna fosse mais forte do que imaginava, e que Alexandre fosse capaz de ir mais longe por amor do que ela jamais sonhara. A guerra havia começado, mas nenhuma das duas sabia ainda o preço que todas pagariam por ela, porque quando se trata de amor verdadeiro, não existem regras. E às vezes, as pessoas que menos esperamos podem se revelar as mais corajosas de todas. Alexandre estava na sala de reuniões da Monteiro Participações, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Enquanto os executivos discutiam números e projeções, ele pensava no sorriso de Luna quando ela o viu na noite anterior, na forma como ela segurou sua mão enquanto caminhavam pela Paulista, na risada gostosa que ela deu quando ele contou uma piada sem graça. Senhor Alexandre, o senhor concorda com a proposta de expansão para o Nordeste? A voz do diretor financeiro o trouxe de volta à realidade. Sim, claro, ele respondeu automaticamente, sem ter prestado atenção à discussão. Marcos o observou com preocupação. Conhecia Alexandre há anos e nunca o havia visto tão distraído durante reuniões importantes. Depois que todos saíram, Marcos fechou a porta e se aproximou. Senhor Alexandre, precisamos conversar. Sobre o quê? Alexandre perguntou, embora soubesse exatamente sobre o que Marcos queria falar. Sobre o fato de que o senhor está vivendo uma mentira, e isso está afetando seu trabalho. Marcos foi direto ao ponto. O senhor cancelou 4 reuniões importantes esta semana. Ontem assinou um contrato sem ler direito, e agora está concordando com propostas sem nem saber do que se trata. Alexandre suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Marcos estava certo, e ele sabia disso. Eu sei que está difícil de entender, Marcos, mas nunca me senti tão feliz na vida. E eu fico feliz por isso, senhor. De verdade. Marcos se sentou na cadeira em frente à mesa. Mas essa felicidade está construída sobre uma mentira. A moça nem sabe quem o senhor é. Ela me conhece melhor do que qualquer pessoa. Alexandre protestou. Luna me vê como realmente sou, não como o CEO ou o herdeiro. Ela se apaixonou pela pessoa, não pela conta bancária. Mas, senhor, essa pessoa que ela conhece não existe completamente. O Alex que o senhor representa para ela é apenas uma parte do que o senhor é. Marcos se levantou, agitado. O senhor tem responsabilidades, obrigações, uma vida inteira que ela não conhece. Alexandre ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que Marcos tinha razão, mas também sabia que Luna era diferente de todas as mulheres que conhecera antes. Com ela, ele não precisava fingir ser interessante ou impressionar com histórias de viagens caras. Luna ria das suas piadas ruins, se preocupava quando ele parecia cansado e ouvia suas opiniões como se fossem as coisas mais importantes do mundo. Marcos,
Você já se apaixonou? Alexandre perguntou de repente. A pergunta pegou Marcos de surpresa. Já, senhor. Sou casado há 20 anos, lembra? Como você soube que era amor de verdade? Marcos pensou por um momento. Quando percebi que me importava mais com a felicidade dela do que com a minha própria. É exatamente isso que sinto por Luna, Alexandre disse, olhando pela janela. E sei que está errado esconder quem eu sou, mas tenho medo, Marcos. Tenho medo de que ela não me ame quando souber a verdade. Senhor Alexandre, Marcos se aproximou e falou com a voz mais gentil que podia. Se ela realmente o ama, ela vai entender. Mas quanto mais tempo o senhor esperar, mais difícil vai ser. E se ela descobrir por outra pessoa? Eu sei! Alexandre explodiu, depois se controlou. Desculpe, Marcos. Eu sei que você está certo. É só que, pela primeira vez na vida, alguém olha para mim e vê apenas um homem normal. Não vê poder, não vê dinheiro, não vê oportunidades. Luna vê o Alex, que gosta de café sem açúcar e de caminhar pela cidade observando as pessoas. Marcos balançou a cabeça, compreendendo o dilema do patrão e amigo. O senhor precisa contar para ela. Quanto antes, melhor. E se ela não me perdoar por ter mentido, então ela não era a pessoa certa para o senhor. Marcos respondeu com honestidade. Mas se for, ela vai entender que o senhor mentiu por medo, não por maldade. Obrigado por continuarem comigo até aqui. Sei que a tensão está aumentando, mas acreditem, o melhor ainda está por vir. E vocês não vão querer perder o que acontece a seguir. Naquela tarde, Alexandre decidiu que Marcos estava certo. Ele iria contar toda a verdade para Luna no final de semana. Marcaram de se encontrar no domingo no Parque Ibirapuera, e ele aproveitaria o ambiente tranquilo para explicar tudo. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Na sexta-feira, enquanto Alexandre finalizava os detalhes de como contaria a verdade para Luna, Vitória estava colocando a fase final de seu plano em ação. Ela havia descoberto que Luna e Alexandre tinham um encontro marcado para domingo, e decidiu que seria o momento perfeito para destruir tudo. Alexandre passou o fim de semana ensaiando o que diria. Como explicaria que o homem simples que ela conhecia era, na verdade, um dos empresários mais poderosos de São Paulo? Como faria ela entender que seus sentimentos eram verdadeiros, mesmo que sua identidade fosse falsa? No domingo de manhã, ele acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era apenas nervosismo, era como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Tentou afastar os pensamentos negativos, tomou banho, se vestiu com as roupas simples que usava quando era o Alex e saiu para encontrar Luna. O que ele não sabia era que Vitória havia passado a semana inteira preparando o golpe final. Ela havia contratado um fotógrafo para seguir o casal discretamente e, mais importante, havia preparado uma coincidência que faria com que Luna descobrisse a verdade da pior forma possível. Enquanto Alexandre dirigia em direção ao parque, pensando em como começaria a conversa que mudaria tudo, Luna estava se arrumando em casa, animada para mais um encontro com o homem que havia conquistado seu coração completamente. Nenhum dos dois imaginava que aquele domingo seria o último dia em que seriam felizes juntos, porque às vezes, quando esperamos muito para contar a verdade, ela acaba sendo revelada de uma forma que machuca muito mais do que qualquer mentira. E Vitória sabia exatamente como usar essa verdade como uma arma. O domingo amanheceu nublado em São Paulo, como se até o céu pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Luna acordou mais cedo que o normal, animada para o encontro com Alex no Parque Ibirapuera. Ela havia comprado um vestido simples e florido com o dinheiro das gorjetas da semana. Queria estar bonita para ele. Você está radiante, Sofia comentou, vendo a amiga se arrumar com tanto carinho. Esse Alex realmente fez bem para você. Sophie, acho que estou apaixonada de verdade, Luna confessou, passando um batom rosado. Ele é diferente de todos os homens que já conheci. Me trata como se eu fosse especial. Você é especial, Luna, e qualquer homem que não enxergue isso não merece você.
Sofia abraçou a amiga. Só promete que vai com calma, tá? Vocês ainda estão se conhecendo. Luna sorriu e prometeu, mas no fundo sabia que era tarde demais para ir com calma. Seu coração já havia se entregado completamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Vitória estava colocando os toques finais em seu plano. Havia contratado um fotógrafo profissional, conhecido por trabalhar com a imprensa de celebridades, e instruído ele sobre exatamente onde e quando estaria Alexandre. Quero fotos dele no parque com a moça, ela explicou ao fotógrafo. Mas não quero que pareça uma emboscada. Precisa parecer casual, como se você estivesse fotografando outras coisas e os viu por acaso. Entendi, senhora. E depois? Depois você vai se aproximar e dizer que reconheceu o senhor Alexandre Monteiro, CEO da Monteiro Participações. Vai pedir para tirar uma foto dele para uma matéria sobre jovens empresários de sucesso. Vitória sorriu friamente. Na frente da namoradinha dele, o fotógrafo pareceu desconfortável. Senhora, isso parece um trabalho bem pago. Vitória cortou, colocando um envelope com dinheiro na mesa. Você faz o que eu estou pedindo ou prefere que eu procure outro profissional? Ele pegou o envelope. Pode deixar comigo. Vitória também havia preparado outras surpresas para aquele domingo. Durante a semana, ela havia espalhado rumores mais específicos sobre Luna em alguns círculos. Contou para 3 amigas diferentes que havia ouvido falar de uma garçonete que estava tentando se aproveitar de um cliente rico, fingindo ser ingênua para conseguir dinheiro. Você sabe como é? Ela disse para cada uma delas. Essas moças simples às vezes acham que podem mudar de vida se conseguirem enganar um homem bem-sucedido. É triste, mas acontece. As amigas de Vitória, sempre ávidas por novos assuntos para fofocar, espalharam a história adiante, acrescentando detalhes e exagerando os fatos. Em poucos dias, circulava pela elite paulistana a história de uma garçonete oportunista que estava tentando aplicar um golpe em algum empresário importante. Na manhã de domingo, uma dessas versões distorcidas da história chegou aos ouvidos de Joaquim, o dono do Café Solar da Paulista, através de um conhecido que frequentava o ambiente empresarial. A coincidência era perfeita. Ou melhor, foi cuidadosamente orquestrada por Vitória. Joaquim, você precisa tomar cuidado com suas funcionárias. O conhecido disse durante um encontro casual no mercado. Anda rolando uma história sobre uma garçonete que está se envolvendo com um cliente para se dar bem na vida. Não sei se é do seu café, mas... Joaquim ficou preocupado. Conhecia suas funcionárias e jamais imaginaria Luna fazendo algo assim, mas a coincidência com a ligação que havia recebido dias antes o deixou em dúvida. Enquanto Vitória tecia sua teia de intrigas, Alexandre estava passando pela manhã mais nervosa da sua vida. Ele havia decidido contar toda a verdade para Luna naquele dia e sabia que seria uma das conversas mais importantes que já teria. Marcos havia ligado na noite anterior para desejar boa sorte. Senhor Alexandre, seja honesto, seja humilde e, principalmente, deixe claro que seus sentimentos são verdadeiros. Se ela o ama de verdade, vai entender. No Parque Ibirapuera, Alexandre chegou primeiro e ficou esperando próximo ao lago. O lugar estava movimentado com famílias aproveitando o domingo, crianças brincando, casais caminhando. Era um ambiente perfeito para uma conversa importante, público o suficiente para que Luna se sentisse segura, mas com cantos tranquilos, onde poderiam conversar reservadamente. Quando viu Luna chegando, Alexandre sentiu o coração acelerar. Ela estava linda no vestido florido, os cabelos castanhos brilhando no sol que começava a aparecer entre as nuvens. O sorriso dela, quando o viu, foi como um soco no estômago, de amor e de culpa ao mesmo tempo. Alex! Ela correu até ele e se jogou em seus braços. Estava com saudade. Eu também. Ele respondeu, abraçando-a com força. Talvez fosse a última vez que ela o abraçaria com tanto carinho. Eles caminharam pela Alameda, conversando sobre a semana, rindo de coisas bobas.
Alexandre tentava encontrar o momento certo para começar a conversa séria, mas não conseguia quebrar a magia daqueles momentos de felicidade pura. Sem que soubessem, o fotógrafo contratado por Vitória já estava seguindo eles há 20 minutos, tirando fotos discretas e esperando o momento certo para se aproximar. Alex, tem uma coisa que quero te falar. Luna disse quando pararam próximo a uma árvore grande. O coração de Alexandre disparou. Seria possível que ela já soubesse de algo? Bem, sei que ainda não faz muito tempo que nos conhecemos, mas Ela hesitou, ficando vermelha. Acho que estou me apaixonando por você. Alexandre sentiu como se o mundo tivesse parado. Ela estava se declarando para ele justamente no momento em que ele estava prestes a destruir tudo. Luna, Você não precisa dizer nada agora. Ela interrompeu, tocando o rosto dele com carinho. Só queria que soubesse como me sinto. Foi nesse momento que o fotógrafo se aproximou. Com licença, ele disse, com uma câmera profissional na mão. Você não é o Alexandre Monteiro, da Monteiro Participações? Alexandre ficou gelado. Luna olhou confusa do fotógrafo para ele. Desculpe? Ela perguntou. É sim, o fotógrafo continuou, ignorando o olhar de pânico de Alexandre. Senhor Monteiro, sou fotógrafo da revista Exame. Estamos fazendo uma matéria sobre jovens CEOs de sucesso. Posso tirar uma foto sua para a revista? Luna sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. CEO? Monteiro Participações? Ela conhecia essa empresa. Era uma das maiores de São Paulo. Alex? Ela sussurrou, olhando para ele com os olhos arregalados. Alexandre viu toda a felicidade se esvair do rosto de Luna. Viu a confiança ser substituída pela confusão, depois pela dor, depois pela raiva. A tempestade que Vitória havia preparado cuidadosamente finalmente havia chegado e estava prestes a destruir tudo. O silêncio que se seguiu à pergunta do fotógrafo pareceu durar uma eternidade. Luna olhava para Alexandre, ou seria Alex, com uma expressão de completa confusão. Ela podia ver no rosto dele que algo estava terrivelmente errado. Senhor Monteiro, o fotógrafo insistiu, levantando a câmera. Só uma foto rápida para a matéria? Não, obrigado. Alexandre conseguiu dizer, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Agora não é um bom momento, mas o estrago já estava feito. Luna deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Alex, o que ele está falando? Sua voz era apenas um sussurro. O fotógrafo, seguindo as instruções de Vitória, não desistiu facilmente. Qual é? O senhor é o CEO mais jovem do Brasil. A matéria vai ser ótima para a imagem da empresa. Tenho certeza de que seus pais ficariam orgulhosos. Eu disse que não. Alexandre explodiu, fazendo várias pessoas no parque olharem na direção deles. O fotógrafo finalmente se afastou, mas não antes de tirar algumas fotos discretas da discussão. Luna estava parada, tremendo, tentando processar o que acabara de ouvir. Luna, eu posso explicar. Alexandre tentou se aproximar, mas ela recuou novamente. Explicar o quê? Sua voz estava subindo de tom. Explicar por que você mentiu para mim? Explicar por que você me fez de idiota durante todos esses meses? Eu nunca te fiz de idiota, Alexandre protestou. Meus sentimentos por você são reais. Seus sentimentos? Luna deu uma risada amarga. Que sentimentos? Você nem me disse seu nome verdadeiro. Tudo foi mentira. Tudo! Pessoas começaram a parar para observar a discussão. Alexandre percebeu que precisavam sair dali, conversar em particular. Mas Luna parecia em estado de choque. Por favor, deixa eu te levar para um lugar onde possamos conversar direito, ele implorou. Conversar? Luna o encarou com os olhos cheios de lágrimas. Sobre o quê? Sobre como você se divertiu fingindo ser uma pessoa comum. Sobre como deve ter rido de mim na sua mansão depois dos nossos encontros. Nunca, Alexandre gritou. Nunca ri de você. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu nem sei quem você é. Luna explodiu, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Alexandre Monteiro, CEO, Império Empresarial,
Meu Deus, Alex, eu contei para você sobre meus problemas financeiros, sobre como é difícil pagar as contas. Você deve ter achado tão patético. Luna, para! Não foi assim. Como foi então? Ela o encarou, a dor transformando-se em raiva pura. Me explica como um milionário resolve brincar de ser pobre para se divertir com uma garçonete idiota. Não foi brincadeira. Alexandre tentou pegar a mão dela, mas Luna se afastou como se o toque dele queimasse. Eu me apaixonei por você, por isso não conseguia contar a verdade. Tinha medo de que você... De que eu o quê? Que eu tentasse me aproveitar do seu dinheiro? Luna riu com amargura. Pois saiba que eu jamais quis nada além de você, do homem que eu achava que você era. Mas esse homem não existe, não é? Alexandre sentiu como se estivesse sendo despedaçado por dentro. Cada palavra de Luna era como uma facada no coração, principalmente porque ele sabia que ela tinha razão para estar furiosa. Luna, por favor, deixe eu explicar direito. Vamos sair daqui, vamos conversar. Não! Ela gritou. Não tenho mais nada para falar com você. Não sei nem como te chamar. Alex, Alexandre, senhor Monteiro. Meu nome é Alexandre, mas para você sempre fui e sempre serei Alex, ele disse, a voz quebrada pela emoção. Eu sou o mesmo homem que você conheceu, que te faz rir, que... Você é um mentiroso. Luna o interrompeu. Tudo foi mentira. Suas roupas simples, suas histórias sobre trabalhar com negócios, a forma como fingia entender meus problemas. Tudo. Ela começou a andar rapidamente em direção à saída do parque, e Alexandre a seguiu. Luna, espera! Eu posso explicar por que fiz isso. Não quero suas explicações. Ela se virou bruscamente. Sabe o que mais me dói? É que eu realmente acreditei que alguém podia me amar do jeito que eu sou. Uma garçonete simples, sem família importante, sem dinheiro. Achei que para você isso não importava. Não importa! Alexandre gritou desesperado. Nunca importou! Claro que importa! Luna riu através das lágrimas. Por isso você mentiu. Porque sabia que se eu soubesse quem você realmente é, eu nunca me envolveria com você. Porque sei que não sou do seu mundo. Você está errada. Menti porque tinha medo de que você não me desse uma chance. Tinha medo de que você me visse apenas como dinheiro, como todas as outras. Como todas as outras. Luna parou de andar, os olhos se estreitando. Quantas outras garçonetes você já enganou, Alexandre? É esse seu passatempo? Fingir ser comum para conquistar mulheres simples? Não, você é a única. Nunca fiz isso antes. E eu deveria acreditar em você. Depois de tudo que mentiu, Alexandre percebeu que estava perdendo ela. Podia ver na expressão de Luna que a confiança havia sido completamente quebrada e talvez não houvesse volta. Luna, eu te amo, ele disse, a voz saindo como um sussurro desesperado. Você nem me conhece, ela respondeu limpando as lágrimas do rosto. Assim como eu não conheço você, você me amou como diversão, como fantasia. Quando quisesse voltar para seu mundo real, seria só parar de aparecer no café. Não é verdade? Então me diga uma coisa, Alexandre. Ela cuspiu o nome como se fosse um palavrão. Seus pais sabem que você está namorando uma garçonete? Seus amigos ricos sabem que você anda se divertindo com a pobreza? Alexandre ficou em silêncio, e esse silêncio foi a resposta que Luna precisava. Imaginei. Ela balançou a cabeça, triste. Eu era seu segredinho sujo, não era? A aventura que ninguém podia saber. Luna. Tchau, Alexandre, ela disse, virando as costas para ele. E não apareça mais no café. Não quero mais te ver na minha vida. Alexandre ficou parado no meio do parque, vendo a mulher que amava se afastar dele para sempre. Ao redor, as pessoas continuavam suas vidas normais. Crianças brincando, casais namorando, famílias fazendo piquenique. Mas para ele, o mundo havia acabado. E o pior de tudo era saber que Vitória estava certa. Ele havia destruído o próprio relacionamento com suas mentiras. Não importava quanto amor sentisse por Luna. Ele havia quebrado a confiança dela de uma forma que talvez fosse impossível de consertar. Enquanto dirigia de volta para casa, Alexandre sentiu um vazio no peito que nunca havia experimentado antes.
Tinha todo o dinheiro do mundo, mas havia perdido a única coisa que realmente importava. E em algum lugar da cidade, Vitória sorria, satisfeita com o sucesso de seu plano. A guerra havia sido ganha, ou pelo menos era isso que ela pensava. Luna chegou em casa como um furacão de lágrimas e raiva. Sofia estava na sala estudando quando ouviu a porta bater com força e viu a amiga entrar soluçando descontroladamente. Luna, o que aconteceu? Sofia largou os livros e correu para abraçar a amiga. Ele mentiu para mim, Sofia. Luna conseguiu dizer entre os soluços. Tudo foi mentira. Sofia levou Luna para o sofá e ficou segurando ela enquanto chorava. Demorou quase 1 hora para Luna conseguir contar toda a história. Quando terminou, Sofia estava com uma expressão de choque e raiva. Ele fez o quê? Sofia explodiu. Alexandre Monteiro, o dono da Monteiro Participações? Luna, esse homem é bilionário. Eu sei, Luna gritou, enterrando o rosto nas mãos. E eu, idiota, contando para ele sobre minhas dificuldades para pagar o aluguel, sobre como sonho em ter minha própria empresa. Ele deve ter achado tão patético. Luna, calma. Talvez ele tenha uma explicação. Que explicação pode ter para mentir sobre quem ele é? Luna levantou a cabeça, os olhos vermelhos de tanto chorar. Sophie, eu me apaixonei por uma pessoa que não existe. O Alex que eu conheci era uma fantasia. Sofia ficou em silêncio, não sabendo o que dizer para consolar a amiga. A situação era realmente grave. Luna havia se entregado completamente àquele relacionamento, e descobrir que tudo era baseado em mentiras estava destruindo ela. Você acha que ele vai tentar te procurar? Sofia perguntou. Espero que não, Luna respondeu, limpando o nariz. Não quero mais vê-lo. Não consigo nem olhar para ele sem lembrar de como fui enganada. Naquela noite, Luna não conseguiu dormir. Ficou no quarto repassando cada conversa que tiveram, cada momento que compartilharam, tentando identificar os sinais que havia perdido. Como não percebeu que ele era diferente? Como foi tão ingênua? Do outro lado da cidade, Alexandre também não dormiu. Ficou andando pelo apartamento luxuoso e vazio, pensando em como poderia consertar as coisas. Marcos havia ligado 3 vezes, mas ele não atendeu. Não queria ouvir "eu avisei" naquele momento. Na segunda-feira, Luna chegou ao café com os olhos inchados de tanto chorar. Letícia imediatamente percebeu que algo estava errado. Menina, o que aconteceu? Você parece que foi atropelada por um caminhão. Luna contou tudo para Letícia, que ficou de boca aberta com a revelação. Espera aí, seu Alex é o Alexandre Monteiro, o dos prédios e shoppings? Letícia perguntou, incrédula. Era, não é mais meu nada, Luna respondeu, amarrando o avental com mais força que o necessário. Meu Deus, Luna, você sabe quanto dinheiro esse homem tem? Não me importa quanto dinheiro ele tem. Luna explodiu. Ele mentiu para mim. Me fez sentir especial quando na verdade eu era só uma diversão. Letícia ficou observando a amiga durante o dia. Luna estava trabalhando no piloto automático, atendendo os clientes com educação, mas sem a alegria habitual. Ela evitava olhar para a mesa onde Alex costumava sentar. Na terça-feira, Luna estava limpando mesas quando seu Joaquim a chamou para conversar em particular. Luna, preciso falar com você sobre uma situação delicada, ele disse, parecendo constrangido. O que foi, seu Joaquim? Recebi algumas ligações, pessoas comentando sobre você e um cliente, ele hesitou. Dizem que você estava se envolvendo com alguém para se dar bem na vida. Luna sentiu o mundo girar. Como assim? Não estou acusando você de nada, menina. Você é uma das melhores funcionárias que já tive. Seu Joaquim se apressou em dizer. Mas essas fofocas estão chegando até mim, e você sabe como é. Pode prejudicar o café. Luna percebeu que alguém estava espalhando boatos sobre ela. Não precisava ser muito inteligente para imaginar quem poderia estar por trás disso. Seu Joaquim, posso garantir que nunca fiz nada inadequado com cliente nenhum. Ela disse, tentando manter a voz firme. Eu sei, Luna, confio em você, mas talvez seja melhor você ficar um tempo longe até as coisas se acalmarem. Luna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O senhor está me demitindo?
Não é demissão, é só um afastamento temporário, umas 2 semanas, no máximo. Luna assentiu, pegou suas coisas e saiu do café sem dizer mais nada. Na rua, ela finalmente entendeu a extensão do que havia acontecido. Não apenas seu coração estava despedaçado, mas agora sua reputação e seu emprego também estavam destruídos. Vocês acham que Luna vai conseguir superar isso? O que vocês fariam no lugar dela? Deixem o like para me ajudar a continuar contando essa história que está mexendo com todos nós. E preparem-se, porque às vezes é preciso tocar o fundo para descobrir como somos fortes de verdade. Enquanto isso, Alexandre estava passando pelos piores dias da sua vida. Marcos tentava manter a empresa funcionando, mas o patrão estava completamente perdido. Senhor Alexandre, o senhor precisa se concentrar. Marcos disse durante uma reunião que Alexandre havia esquecido completamente. Os investidores japoneses estão esperando uma resposta sobre o projeto do Rio. Cancela tudo, Marcos. Alexandre disse, olhando pela janela. Senhor, cancela todas as reuniões. Não consigo pensar em negócios agora. Marcos suspirou. Senhor, posso sugerir que o senhor tente conversar com ela novamente? Talvez com mais calma, em um ambiente privado. Ela não quer me ver, Marcos. E tem razão, eu destruí tudo. Mas, senhor, se o senhor realmente a ama, se eu a amo, tenho que respeitar a decisão dela. Alexandre interrompeu. Causei dor suficiente. Na quarta-feira, Alexandre soube, através de Marcos, que Luna havia sido afastada do café. A informação o deixou desesperado. Como assim afastada? Parece que alguém espalhou boatos sobre ela estar se envolvendo com clientes. Marcos explicou. O dono do café achou melhor afastá-la até as coisas se acalmarem. Alexandre sentiu uma raiva assassina. Sabia exatamente quem estava por trás daquilo. Marcos, quero que contrate os melhores investigadores do Brasil. Quero saber quem está espalhando essas mentiras sobre Luna. Senhor, o senhor suspeita de alguém? Alexandre não respondeu, mas na sua mente o nome de Vitória estava escrito em letras garrafais. Na quinta-feira, Luna estava em casa, sem emprego, sem dinheiro para o próximo mês e com o coração despedaçado. Sofia tentava animá-la, mas Luna parecia ter perdido toda a vontade de lutar. Luna, você não pode desistir assim, Sofia disse. Você é forte, é inteligente, vai superar isso. Como, Sofia? Luna perguntou, olhando para o teto. Perdi meu emprego, minha reputação está destruída, e o homem que eu amava nunca existiu de verdade. Triste. Então você vai provar para todo mundo que Luna Martins vale muito mais do que pensam. Sofia respondeu com firmeza. Você tem talento, tem sonhos, hora de lutar por eles. Luna ficou em silêncio, mas as palavras de Sofia começaram a plantar uma semente na sua mente. Talvez fosse realmente hora de parar de chorar e começar a lutar. Porque às vezes, quando perdemos tudo, descobrimos do que realmente somos capazes. E Luna Martins estava prestes a descobrir que era muito mais forte do que imaginava. Na sexta-feira de manhã, Luna acordou diferente. Durante a noite, havia tomado uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não iria mais chorar pelo que perdeu. Era hora de lutar pelo que sempre sonhou. Sofia, preciso te contar uma coisa. Luna disse, sentando na mesa da cozinha com uma xícara de café e uma determinação que a amiga não via há dias. O que foi? Sofia perguntou, surpresa com a mudança no tom de voz de Luna. Vou abrir minha própria empresa de marketing. Luna declarou, olhando nos olhos da amiga. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Sofia quase derrubou a xícara de café. Luna, você tem certeza? Quer dizer, é uma ótima ideia, mas você tem o dinheiro inicial? Os contatos? Não tenho nada, Sophie. Só tenho minha formação, minhas ideias e uma vontade enorme de provar que Luna Martins não é uma coitadinha que precisa de homem rico para vencer na vida. Luna respondeu, e havia uma força na voz dela que Sofia não ouvia há meses. Naquele mesmo dia, Luna pegou o metrô e foi até a região da Muca, onde sabia que os aluguéis eram mais baratos.
Depois de visitar 5 lugares, encontrou uma sala pequena em um prédio comercial antigo. Não era grande coisa. 2 mesas, uma janela pequena, pintura descascada, mas cabia no orçamento que ela tinha guardado das gorjetas. Quanto é o aluguel? Perguntou para o corretor. R$ 800 por mês, mais as taxas, ele respondeu. A senhora tem empresa constituída? Ainda não, mas vou ter, Luna disse com uma confiança que surpreendeu até ela mesma. Obrigado por ficarem comigo até aqui. Vocês estão vendo como Luna está descobrindo sua força interior? Acreditem, o melhor ainda está por vir nessa jornada de superação. Durante o fim de semana, Luna trabalhou sem parar. Pesquisou na internet como abrir uma empresa, quais documentos precisava, quanto custaria. Sofia a ajudou com a parte burocrática. Afinal, estudava direito e entendia de papelada. Você vai chamar de quê? Sofia perguntou, enquanto preenchiam os formulários. Luna Marketing Solutions. Luna respondeu sem hesitar. Simples, direto, e é meu nome. Quero que todos saibam que foi Luna Martins quem construiu isso. Na segunda-feira, Luna foi ao cartório registrar a empresa. Usou as economias que tinha guardado para emergências, R$ 1.200, que representavam meses de gorjetas cuidadosamente poupadas. Era pouco, muito pouco, para começar uma empresa, mas era o que tinha. Na terça-feira, ela foi até a sala que havia alugado e começou a limpeza. O lugar estava sujo, abandonado, mas Luna via potencial ali. Comprou tinta barata e passou o dia inteiro pintando as paredes de branco. Suas mãos ficaram manchadas, as costas doíam, mas cada pincelada era uma declaração de independência. Precisa de ajuda? Uma voz perguntou da porta. Luna se virou e viu um homem de uns 50 anos, bem vestido, observando seu trabalho. Obrigada, mas estou dando conta. Ela respondeu limpando o suor da testa. Sou Roberto, dono da gráfica do andar de baixo. Ele se apresentou. Você vai abrir o que aqui? Uma empresa de marketing, Luna disse com orgulho. Roberto sorriu. Que bom. Esse prédio precisa de sangue novo. Se precisar de alguma coisa, estou lá embaixo. Na quarta-feira, Luna comprou móveis usados, 2 mesas, 4 cadeiras, um arquivo. Gastou R$ 300 num conjunto que em qualquer escritório da Faria Lima seria considerado lixo, mas para ela representava a materialização de um sonho. Também criou um cartão de visita simples e mandou imprimir 50 unidades na gráfica do Roberto. Ele fez um desconto especial para a vizinha empreendedora. Na quinta-feira, algo inesperado aconteceu. Letícia apareceu na sala com uma expressão preocupada. Luna, menina, estive procurando você. Ela ofegou, subindo as escadas. Soube que você sumiu, que abriu uma empresa. É verdade? É verdade, Lê. Luna sorriu mostrando a sala. Bem-vinda à Luna Marketing Solutions. Letícia olhou ao redor impressionada. Menina, você fez tudo isso sozinha? Com muito suor e pouco dinheiro? Luna riu. Mas é meu. Luna, preciso te contar uma coisa sobre o café. Letícia disse, ficando séria. Começaram a aparecer umas mulheres elegantes perguntando sobre você, fazendo perguntas estranhas, querendo saber se você era confiável como funcionária. Luna sentiu um frio na barriga. Que tipo de perguntas? Se você tinha problemas de comportamento, se envolvia com clientes, essas coisas. Seu Joaquim ficou muito constrangido, mas acho que alguém está tentando prejudicar você de propósito. Luna suspirou. Não estava surpresa, mas ainda doía saber que alguém estava trabalhando ativamente para destruir sua reputação. Lê, você pode me fazer um favor? Se aparecer mais alguém perguntando sobre mim, você me conta? Claro, menina. E Luna, você está muito corajosa. Admirei sua atitude. Na sexta-feira, Luna teve sua primeira reunião como empresária. Dona Maria, a proprietária de uma pequena padaria do bairro, queria ajuda para criar uma página no Facebook. Não entendo nada dessas coisas de internet, Dona Maria explicou. Mas minha neta disse que preciso estar nas redes sociais para o negócio crescer.
Luna preparou uma apresentação simples, explicou como o marketing digital poderia ajudar a padaria e propôs um pacote básico por R$ 300 mensais. Fechado, Dona Maria disse, estendendo a mão. Você parece uma moça de confiança. Luna sentiu vontade de chorar. R$ 300, seu primeiro cliente, sua primeira vitória. Enquanto Luna reconstruía sua vida do zero, Alexandre vivia seus piores momentos. A empresa estava funcionando no automático, comandada por Marcos, enquanto ele definhava em casa. Senhor Alexandre, descobri quem está espalhando os boatos sobre Luna, Marcos disse durante uma visita ao apartamento do patrão. Vitória? Alexandre perguntou, embora já soubesse a resposta. Sim, senhor. Ela contratou um detetive para investigar Luna e depois usou os contatos dela para espalhar histórias distorcidas. Alexandre sentiu uma raiva que nunca havia experimentado. Marcos, quero que você processe ela, por difamação, calúnia, o que for necessário. Senhor, isso pode gerar mais fofoca, mais exposição. Não me importo. Alexandre explodiu. Luna perdeu o emprego por causa das mentiras da Vitória. Não vou deixar isso passar. E quanto à Luna, senhor, o senhor não vai tentar falar com ela? Alexandre ficou em silêncio por um longo momento. Ela está melhor sem mim, Marcos. Pelo menos agora pode reconstruir a vida sem a confusão que eu trouxe. Mas o que Alexandre não sabia era que Luna não estava apenas reconstruindo sua vida. Ela estava construindo algo maior do que jamais havia sonhado. E às vezes, quando caímos no fundo do poço, descobrimos que temos asas para voar mais alto do que nunca imaginamos. 3 meses depois do dia que mudou tudo, Luna estava irreconhecível. A mulher que havia chorado desesperadamente no Parque Ibirapuera havia se transformado em uma empresária determinada e confiante. A Luna Marketing Solutions não apenas sobreviveu, estava prosperando. O que começou com Dona Maria da padaria se transformou em uma carteira de 15 clientes. Pequenos negócios do bairro que precisavam de ajuda com marketing digital, redes sociais, criação de logotipos. Luna trabalhava 16 horas por dia, mas cada projeto era uma vitória pessoal. Luna, você precisa contratar alguém para te ajudar. Sofia disse numa manhã, vendo a amiga chegar em casa às 2 da madrugada, depois de mais um dia de trabalho intenso. Ainda não posso, Sophie. Preciso juntar mais dinheiro primeiro. Luna respondeu, mas havia um brilho de satisfação nos olhos dela. Mas mês que vem vou me mudar para uma sala maior. Já tenho lista de espera de clientes. Sofia sorriu, orgulhosa da transformação da amiga. A Luna, que havia se escondido em casa chorando, havia dado lugar a uma mulher que acordava todos os dias com propósito e determinação. Enquanto isso, Alexandre vivia uma situação completamente oposta. A Monteiro Participações continuava funcionando graças ao trabalho incansável de Marcos, mas Alexandre havia se tornado uma sombra de si mesmo. Senhor Alexandre, o senhor precisa voltar a trabalhar. Marcos disse durante mais uma tentativa de fazer o patrão sair da depressão. A empresa precisa do senhor. A empresa funcionava antes de mim e vai funcionar depois. Alexandre murmurou, olhando pela janela do apartamento. Você é mais capaz do que eu para tocar os negócios. Senhor, com todo respeito, isso não é sobre a empresa, é sobre o senhor. O senhor está se destruindo por causa do que aconteceu. Alexandre sabia que Marcos estava certo, mas não conseguia encontrar motivação para nada. Havia perdido a única pessoa que realmente importava para ele, e pior, havia sido por sua própria culpa. A situação mudou numa tarde de quinta-feira, quando Marcos entrou no apartamento com uma expressão determinada que Alexandre não via há meses. Senhor Alexandre, preciso mostrar uma coisa para o senhor. Marcos disse, ligando o laptop e abrindo uma página na internet. Na tela apareceu o site da Luna Marketing Solutions. Simples, elegante, profissional. Alexandre sentiu o peito apertar quando viu a foto de Luna na página Sobre Nós. Ela estava sorrindo, mas era um sorriso diferente do que ele conhecia. Mais maduro, mais confiante.
Ela abriu a própria empresa. Marcos disse simplesmente. Alexandre leu cada palavra do site. Os depoimentos dos clientes, os casos de sucesso, a descrição dos serviços. Luna havia feito exatamente o que sempre sonhara. Estava usando o marketing para ajudar pequenos negócios a crescerem. Ela está bem, Alexandre sussurrou. Mais do que bem, senhor. Ela está realizando os sonhos dela. Marcos fechou o laptop. E o senhor? Vai passar o resto da vida se lamentando ou vai lutar pelo que quer? Marcos, eu destruí tudo. Ela jamais me perdoaria. O senhor não sabe disso, mas uma coisa eu sei. Ficar aqui se remoendo não vai resolver nada. Naquela mesma tarde, Alexandre tomou uma decisão. Se não podia reconquistar Luna, pelo menos podia consertar os danos que suas mentiras haviam causado. Primeiro, ele ligou para os advogados da empresa e instruiu para processarem Vitória por difamação e calúnia. Queria que ela pagasse pelo que havia feito com Luna. Depois, fez algo que surpreendeu até Marcos. Decidiu ir pessoalmente confrontar Vitória. Senhor, tem certeza disso? Marcos perguntou quando Alexandre anunciou seus planos. Tenho. É hora de acertar as contas. Alexandre foi até o apartamento de Vitória nos Jardins. Quando ela abriu a porta, não conseguiu esconder a surpresa e satisfação de vê-lo. Alexandre! Ela sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Que surpresa! Entre! Entre! Não vou entrar, Vitória. Vim aqui para uma conversa rápida, Alexandre disse com uma frieza na voz que ela nunca havia ouvido. Sobre o quê? Ela tentou manter o tom casual. Sobre Luna Martins. Sobre os boatos que você espalhou. Sobre como você destruiu a reputação de uma pessoa inocente. O rosto de Vitória empalideceu. Eu não sei do que você está falando. Para com a encenação, Vitória. Alexandre explodiu. Sei que foi você quem contratou o detetive, quem espalhou mentiras sobre Luna, quem fez ela perder o emprego. Vitória percebeu que havia sido descoberta, mas decidiu não recuar. E daí? Você acha que eu ia ficar parada vendo você se envolver com uma qualquer? Uma qualquer? Alexandre deu um passo em direção a ela e Vitória recuou instintivamente. Luna vale mais do que você jamais valeu ou vai valer. Alexandre, seja racional. Vitória tentou tocar no braço dele, mas ele se afastou. Nós temos história, temos tudo em comum. Essa moça era só uma fase, uma diversão. Diversão? Alexandre riu com amargura. Luna foi a única pessoa que me fez sentir vivo de verdade. Com ela eu era feliz, era eu mesmo. Com você, eu era apenas o que você queria que eu fosse. Você não pode estar falando sério, Vitória gritou, perdendo a compostura. Ela é uma garçonete, não tem educação, não tem classe, não sabe nem se comportar no nosso meio. Nosso meio? Alexandre a encarou com desprezo. Que meio é esse, Vitória? Um meio onde as pessoas são julgadas pela conta bancária? Onde se destrói a vida dos outros por ciúmes? Onde se mente e se manipula para conseguir o que quer? Eu fiz isso por amor, Vitória explodiu. Porque te amo. Isso não é amor, Vitória. Isso é obsessão. Amor de verdade é querer a felicidade da pessoa, mesmo que não seja com você. Alexandre se virou para ir embora, mas parou. Ah, e Vitória, meus advogados vão entrar com um processo contra você. Espero que tenha um bom advogado. Alexandre, espera! Ela gritou, mas ele já estava no elevador. Vitória ficou parada na porta do apartamento, vendo o homem que achava que era seu se afastar para sempre. Pela primeira vez na vida, ela entendeu que havia perdido não apenas Alexandre, mas também a si mesma no processo. Enquanto isso, Luna estava em sua sala da Muca, trabalhando até tarde em mais um projeto, quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Luna Marketing Solutions, boa noite. Ela atendeu profissionalmente. Luna, a voz do outro lado a fez gelada. Era Alexandre. Como conseguiu meu número? Ela perguntou, a voz saindo mais fria do que pretendia. Marcos conseguiu através do seu site. Luna, eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Ela respondeu, mas não desligou. Por favor, só 5 minutos.
Não é para pedir perdão ou tentar voltar. É sobre Vitória, sobre o que ela fez com você. Luna ficou em silêncio por um momento. O que você quer dizer? Foi ela quem espalhou os boatos sobre você. Foi ela quem fez você perder o emprego. Tenho provas. Luna sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva por ter sido vítima de uma vingança tão cruel. Alívio por saber que não tinha sido Alexandre quem havia destruído sua reputação. Por que está me contando isso? Ela perguntou. Porque você merece saber a verdade. E porque, mesmo que me odeie para sempre, ainda me importo com você. Alexandre respondeu, a voz quebrada pela emoção. Luna fechou os olhos, sentindo todas as emoções dos últimos meses voltarem à tona. Alexandre, eu sei que não mereço seu perdão, Luna. Sei que destruí tudo com minhas mentiras, mas quero que saiba que você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E ver como você reconstruiu tudo, como criou sua empresa, estou orgulhoso de você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luna. Por que você mentiu para mim? Porque tive medo. Medo de que você me visse apenas como dinheiro, como todas as outras. Mas entendi que a mentira foi muito pior que a verdade poderia ter sido. Foi, Luna confirmou, limpando as lágrimas. Luna, eu te amo. Amo quem você é. Amo sua força, sua bondade, sua inteligência. Sei que não tenho direito de dizer isso depois de tudo, mas precisava que soubesse. Luna ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava firme, mas não cruel. Alexandre, obrigada por me contar sobre Vitória. E obrigada por ter sido parte da minha vida, mesmo que de forma complicada. Mas não posso esquecer o que aconteceu. Não posso confiar em você de novo. Eu entendo. Alexandre respondeu, e Luna podia ouvir a tristeza na voz dele. Espero que você seja feliz, ela disse, e desligou. Luna ficou sentada na sua sala, olhando para os projetos espalhados na mesa, para os clientes satisfeitos, cujos negócios ela havia ajudado a crescer. Havia dor no peito, mas também havia orgulho. Ela havia passado pelo pior momento da sua vida e não apenas sobrevivera. Havia se tornado mais forte. E às vezes, isso é tudo que podemos pedir da vida, a força para nos reerguermos quando caímos e a sabedoria para seguirmos em frente. 6 meses depois daquela última conversa telefônica, Luna estava em pé diante do espelho do banheiro da sua nova sala comercial, ajustando o blazer azul marinho que havia comprado para a ocasião mais importante da sua carreira empresarial. A Luna Marketing Solutions havia crescido tanto que agora ocupava um andar inteiro de um prédio moderno na Vila Olímpia, empregava 8 pessoas e estava prestes a assinar o maior contrato da sua história. Luna, eles chegaram! Gritou Carolina, sua assistente da recepção. Luna respirou fundo. O cliente era uma rede de restaurantes que queria reformular completamente sua estratégia de marketing digital. Se conseguisse esse contrato, sua empresa finalmente estaria consolidada no mercado. Manda eles entrarem na sala de reuniões. Já estou indo. Luna respondeu, pegando sua pasta com a apresentação que havia preparado durante semanas. Quando entrou na sala de reuniões, Luna ficou paralisada por alguns segundos. Sentado à mesa, junto com 2 executivos que ela não conhecia, estava Alexandre. Ele parecia diferente, mais magro, mais maduro, mas com aqueles mesmos olhos que um dia a fizeram se apaixonar. Senhorita Luna, deixe-me apresentar nossa equipe, disse um dos executivos. Eu sou Roberto Silva, diretor de marketing da rede Sabor em Tradição. Este é meu colega Paulo, e este é Alexandre Monteiro, nosso consultor empresarial. Alexandre se levantou educadamente. Senhorita Luna, é um prazer conhecê-la pessoalmente. Ouvimos coisas excelentes sobre seu trabalho. Luna percebeu que ele estava fingindo não a conhecer, provavelmente para não criar constrangimento durante a reunião profissional. Ela respirou fundo e decidiu seguir o jogo. Prazer em conhecê-los. Vamos começar? Ela disse, ligando o projetor. Durante a próxima hora, Luna apresentou sua proposta de marketing digital para a rede de restaurantes.
Falou sobre estratégias de redes sociais, campanhas publicitárias segmentadas, criação de conteúdo e métricas de resultado. Sua apresentação era profissional, criativa e mostrava exatamente por que a Luna Marketing Solutions havia se tornado uma das agências mais respeitadas da região. Alexandre ficou impressionado observando Luna em ação. A garçonete tímida que ele havia conhecido havia se transformado em uma empresária confiante e competente. Cada slide da apresentação, cada resposta às perguntas dos clientes mostrava a inteligência e dedicação que ele sempre soube que ela possuía. Excelente apresentação, senhorita Luna, Roberto disse quando ela terminou. Suas ideias são exatamente o que estávamos procurando. Que tal discutirmos os valores? Luna apresentou sua proposta financeira, um contrato de 1 ano que representaria o dobro do faturamento atual da sua empresa. Roberto e Paulo se entreolharam, aparentemente satisfeitos. Podemos ter alguns minutos para conversar entre nós? Roberto pediu. Claro, vou buscar um café para vocês. Luna saiu da sala, o coração batendo acelerado. No corredor, ela encostou na parede tentando processar o que estava acontecendo. Alexandre ali, fingindo não a conhecer, participando da decisão sobre o maior contrato da sua vida. Era ironia demais para ser coincidência. Alguns minutos depois, Carolina a chamou de volta. Luna, eles querem falar com você. De volta à sala, Roberto sorriu amplamente. Senhorita Luna, adoramos sua proposta. Queremos fechar o contrato. Luna sentiu uma explosão de felicidade no peito. Era a vitória que ela tanto havia trabalhado para conquistar. Mas temos uma condição, Roberto continuou. Queremos que o Sr. Alexandre acompanhe o projeto como consultor. Ele tem experiência em grandes expansões empresariais e achamos que seria uma parceria perfeita. Luna olhou para Alexandre, que parecia tão surpreso quanto ela com a proposta. Claro, se a senhorita Luna concordar, Alexandre disse, olhando diretamente nos olhos dela pela primeira vez desde que chegara. Luna teve vontade de recusar na hora. Trabalhar com Alexandre seria abrir feridas que ainda não haviam cicatrizado completamente. Mas, ao mesmo tempo, era o contrato dos seus sonhos, e ela não podia deixar questões pessoais prejudicarem sua empresa. Se é importante para vocês, eu aceito, ela disse, estendendo a mão para Roberto. Temos um acordo. Depois que os clientes saíram, Luna e Alexandre ficaram sozinhos na sala de reuniões. O silêncio entre eles era carregado de tudo que não havia sido dito nos últimos meses. Luna, Alexandre começou, eu juro que não sabia que você seria a apresentadora hoje. Roberto me chamou para avaliar propostas de agências de marketing, mas ele não mencionou nomes. Está tudo bem, Luna respondeu, organizando seus papéis para evitar olhar para ele. Somos profissionais, podemos trabalhar juntos. Posso dizer o quanto estou impressionado com o que você construiu? Alexandre perguntou, olhando ao redor da sala moderna e bem decorada. Sempre soube que você era capaz de grandes coisas, mas ver isso é incrível. Luna finalmente olhou para ele. Obrigada. Foi muito trabalho, mas valeu cada hora. Luna, eu sei que não tenho direito de perguntar, mas você está feliz? A pergunta pegou Luna de surpresa. Ela pensou por um momento antes de responder. Estou realizada profissionalmente. Tenho uma empresa próspera, clientes que confiam no meu trabalho, funcionários que dependem de mim. É mais do que jamais sonhei. E pessoalmente? Alexandre insistiu. Luna o encarou diretamente. Aprendi a viver sem depender de outras pessoas para minha felicidade. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Alexandre assentiu, entendendo que ela não havia respondido diretamente à pergunta, mas que a resposta estava implícita. Durante as semanas seguintes, Luna e Alexandre trabalharam juntos no projeto da rede de restaurantes. As reuniões eram estritamente profissionais, mas Luna não podia negar que havia uma química entre eles que o tempo não havia diminuído. Alexandre era diferente do homem que ela havia conhecido, mais humilde, mais respeitoso, mais atento às necessidades dos outros.
Ele ouvia suas ideias com genuíno interesse, contribuía com sugestões inteligentes e nunca tentava ofuscar seu protagonismo no projeto. Um mês depois do início da parceria, eles estavam trabalhando até tarde numa sexta-feira, quando Alexandre fez uma pergunta inesperada. Luna, posso te contar o que aconteceu comigo depois que você saiu da minha vida? Luna parou de digitar e o olhou. Se você quiser. Entrei numa depressão profunda. Marcos praticamente tocou a empresa sozinho por meses, enquanto eu me lamentava em casa. Perdi 15 quilos, não conseguia dormir, não conseguia me concentrar em nada. Alexandre falou sem olhar para ela. Processei Vitória por ter espalhado mentiras sobre você. Ela pagou uma indenização considerável. Você não precisava fazer isso, Luna disse suavemente. Precisava sim. Ela destruiu sua reputação por causa da nossa história. Era minha responsabilidade consertar isso. Alexandre finalmente olhou para ela. Luna, você me perdoa por ter mentido? Luna ficou em silêncio por um longo momento. Alexandre, já te perdoei há muito tempo. Guardar raiva só estava me machucando. E será que podemos tentar de novo? Ele perguntou, a voz vulnerável. Desta vez, sem mentiras, sem segredos, só eu e você, do jeito que sempre deveria ter sido. Luna sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a pergunta que ela temia e desejava ao mesmo tempo há meses. Alexandre, eu ainda te amo, ela confessou, as lágrimas começando a escorrer. Nunca parei de te amar, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de voltar a ser aquela Luna vulnerável que dependia de você para ser feliz. Construí uma vida independente, uma identidade própria. Não quero perder isso. Alexandre se aproximou e segurou as mãos dela com cuidado. Luna, eu não quero a garçonete insegura que conheci no café. Eu me apaixonei por esta Luna. Forte, independente, dona da própria vida. Quero ser parte da sua vida, não quero que você abra mão de nada por mim. E se você mentir para mim de novo? Então você termina comigo e segue sua vida. Mas, Luna, juro pela memória dos seus pais que nunca mais vou esconder nada de você. Você merece a verdade sempre, mesmo quando ela for difícil. Luna olhou nos olhos dele e viu sinceridade, amor e, principalmente, respeito. O Alexandre que estava ali não era mais o homem que havia mentido sobre sua identidade. Era alguém que havia aprendido com os próprios erros. Tá bom, ela sussurrou. Vamos tentar de novo. Alexandre sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele em mais de um ano. E a beijou suavemente. 2 anos depois, Luna estava novamente em pé diante de um espelho. Mas desta vez ajustando o véu do vestido de noiva mais bonito que já havia visto. A cerimônia seria no jardim da casa que ela e Alexandre haviam comprado juntos. Uma casa onde os dois pudessem ser completamente eles mesmos. A Luna Marketing Solutions havia se tornado uma das principais agências de marketing de São Paulo, com escritórios no Rio de Janeiro e em Brasília. Alexandre havia mudado a gestão da Monteiro Participações, implementando políticas mais humanas e projetos sociais inspirados nos valores que Luna lhe ensinara. "E pronta, Lua?" Sofia perguntou, ajustando o véu da amiga. "Mais do que pronta, Sophie. Desta vez é para valer." A cerimônia foi simples e emocionante. Dona Maria da padaria estava lá, junto com todos os funcionários da Luna Marketing Solutions, Marcos e sua família, e até Letícia, que chorou durante todo o casamento. Quando Alexandre e Luna se beijaram, selando a união, não havia mais mentiras entre eles, só amor verdadeiro, construído sobre base sólida de respeito mútuo e admiração. 3 anos depois, nasceu Teresa Monteiro, apelidada carinhosamente de Tessa, uma menina de olhos brilhantes como os da mãe e determinação como a do pai. Quando Luna a segurava no colo, lembrava da avó Maria e sabia que ela estaria orgulhosa da mulher forte e independente que sua netinha havia se tornado. E às vezes, quando Tessa chorava de noite, Luna contava para ela a história de como papai e mamãe se conheceram. "Tudo começou com uma baratinha, meu amor."
Luna sussurrava, balançando a filha. Às vezes, o amor chega nos momentos mais inesperados, das formas mais estranhas, mas quando é amor verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de vencer. A história de Luna e Alexandre prova que não importa de onde você vem ou quanta dificuldade enfrenta, com determinação, trabalho duro e um coração corajoso, você pode reescrever sua própria história. E quem sabe, talvez encontrar um amor verdadeiro pelo caminho. O que vocês acharam dessa jornada? Deixem sua opinião nos comentários. Se essa história tocou o coração de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que inspiram e emocionam. Obrigado por ficarem comigo até o final desta aventura incrível.